Se você está vendo esse vídeo agora, é porque provavelmente você está respirando, né? Para nós, respirar é algo tipo tão normal e automático que até várias vezes a gente esquece do quão vital que é esse processo. Mas o que acontece quando o ar, que é algo crucial para a nossa vida, se transforma num meio de transporte para vários inimigos, bactérias e vírus? E quais que são os principais sinais que você está sendo atacado? Então, olá! Meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo vou te explicar doenças respiratórias mortais, alguns dos seus principais sintomas e como possivelmente se prevenir dessa doença. Afinal, existem pequenos sintomas que, mesmo que pareça algo silencioso e pequeno, pode ser algo que realmente no futuro possa ameaçar sua vida. Então eu recomendo você ficar até o final para possivelmente ter uma melhor prevenção. Então, para começar, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC, é um conjunto de doenças, incluindo o enfisema e bronquite crônica, que causam uma imensa dificuldade para respirar devido à obstrução das vias aéreas. E da parte de transmissão dessa doença, a doença em si não é contagiosa, mas ela pode ser causada pelo fumo do cigarro, mas também pode ser agravada devido a fatores de poluição e sujeira, e uma exposição excessiva a produtos químicos. Por isso, alguns dos principais sintomas são chiado no peito, tosse crônica com muco, fadiga e falta de ar. E o porquê dessa doença ser mortal? É porque essa doença ela vai destruindo gradativamente os seus órgãos respiratórios, como o pulmão e a traqueia, resultando em uma insuficiência respiratória, em que nos estágios mais avançados o seu pulmão simplesmente não consegue mais fornecer oxigênio para o corpo. E para possivelmente uma prevenção ou tratamento, pode incluir alguns broncodilatadores, corticosteroides e, em casos mais graves, oxigênio suplementar. E parar de fumar é a melhor forma de prevenção. E por curiosidade, a DPOC é uma das principais causas de morte no mundo, superando até algumas doenças cardíacas em certas regiões. A pneumonia bacteriana grave pode levar a falência respiratória, que é quando os pulmões não conseguem mais fornecer oxigênio suficiente para o corpo. E se o nosso corpo e nossos órgãos estão sem oxigênio, os órgãos vitais entram em colapso, resultando na morte. Mas o que é de fato uma pneumonia? A pneumonia ela é basicamente uma infecção que causa uma inflamação nos pulmões, o que faz os nossos pulmões ficarem preenchidos com um líquido ou com um pus que dificulta a troca de gases, deixando como se fosse, de certo modo, um pouco entupido. E a transmissão dessa pneumonia pode ser causada por bactérias como o Streptococcus pneumoniae e pode ser transmitida pelo ar ou pelo contato direto com secreções infectadas, sendo alguns dos principais sintomas a tosse com catarro, febre alta, dor no peito ao respirar e uma dificuldade extrema para conseguir respirar. E na questão de tratamento dessa doença, podem ser usados alguns antibióticos, por se tratar de uma pneumonia bacteriana, e para uma possível prevenção, pode incluir a vacinação, e você pode praticar algumas atividades de higiene, como lavar as mãos frequentemente e tomar cuidado com onde você coloca sua mão. E essas fontes segundo a Mayo Clinic. E uma coisinha rápida, esse vídeo é apenas uma parte do que eu realmente posso te explicar. Caso você queira aprender mais sobre a saúde ou até como se alimentar melhor, deixei um material exclusivo no comentário fixado. A tão conhecida tuberculose é uma infecção bacteriana causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que afeta principalmente os pulmões, mas pode se disseminar para outros órgãos. Por esse motivo que a tuberculose pode ser considerada extremamente mortal, pois se não for tratada, a tuberculose ela pode se espalhar para outros órgãos, além dos nossos pulmões, podendo chegar até a afetar o nosso cérebro e a nossa coluna vertebral, resultando, claro, em algumas complicações fatais. E um possível meio de transmissão da tuberculose ocorre quando uma pessoa infectada está falando muito perto de você, cuspindo, tosse ou até espirra. Por isso, alguns dos principais sintomas são a tosse persistente por cerca de 3 semanas, direto, febre, suores noturnos, uma perda de peso estranha e sangue no escarro. E um possível tratamento, dependendo do caso,
é o uso de antibióticos, só que para essa doença várias vezes é necessário um uso mais prolongado, podendo durar até meses o tratamento. E a prevenção pode incluir algumas vacinas e algumas medidas de controle de infecção, como a ventilação adequada em ambientes fechados. Essas informações segundo a Organização Mundial da Saúde. Por curiosidade, a tuberculose já foi mostrada como extremamente mortal e até triste em alguns filmes e em alguns jogos que talvez você conheça. Afinal, a tuberculose foi uma das maiores causas de morte no mundo até a descoberta dos antibióticos. Porém, essa doença ainda continua sendo um grande problema para várias regiões com um acesso limitado à saúde. A síndrome respiratória aguda grave, ou também podendo ser chamada de SARS, é uma outra doença bem mortal, visto que a SARS provoca uma inflamação grave nos pulmões, levando à falência respiratória e, em alguns casos, à insuficiência de vários órgãos. E vale ressaltar que essa doença é uma infecção causada por um tipo de coronavírus que afeta gravemente o sistema respiratório. E um dos principais meios de transmissão dessa doença ocorre quando uma pessoa infectada tosse ou espirra em outra pessoa saudável, se espalhando por meio das cutículas respiratórias. E segundo a CDC, alguns dos principais sintomas são febre alta, dor de cabeça, mal-estar geral e, em casos mais avançados, a extrema dificuldade para respirar. E na questão de tratamento e prevenção, ainda não há uma cura específica para a SARS, por enquanto. Mas alguns antivirais e um suporte respiratório pode ajudar a combater um pouco os sintomas dessa doença. E para questões de prevenção, pode incluir, em certa medida, o isolamento e o uso de máscara em surtos. A fibrose cística é uma doença genética que afeta as nossas células que produzem o muco, causando um acúmulo de secreções espessas nos pulmões e no pâncreas. Essa doença é extremamente mortal, pois essa produção de muco excessiva pode levar a infecções pulmonares recorrentes e várias vezes, podendo ocasionar uma insuficiência respiratória e, consequentemente, na morte. E por ser uma doença genética, sua transmissão normalmente é hereditária, passando de pai para filho. E alguns dos sintomas possíveis são a tosse persistente com muco, má digestão, dificuldade para respirar e infecções pulmonares frequentes. E segundo a Cystic Fibrosis Foundation, essa doença por enquanto não tem uma cura definitiva, mas ela pode ser tratada com uma fisioterapia pulmonar, antibióticos e certos medicamentos para ajudar a diluir um pouco do muco. Lembrando que um diagnóstico precoce da doença permite um tratamento melhor, sendo fundamental para o manejo dessa doença. A gripe aviária, ou H5N1, causa uma pneumonia grave, falência respiratória e pode levar à morte devido à rápida deterioração dos pulmões. E não podemos esquecer que essa é uma doença viral que afeta principalmente as aves, mas pode ser transmitida a humanos com um contato próximo. Ou seja, a transmissão ela pode ocorrer pelo contato direto com aves contaminadas ou por superfícies contaminadas pelas secreções das aves que estavam com essa doença. Por isso, alguns dos principais sintomas são a febre, dor de cabeça, dor muscular, tosse e dor de garganta. E em casos mais graves pode causar a pneumonia e a insuficiência respiratória. E no tópico prevenção e tratamento, alguns antivirais podem ser usados para reduzir um pouco dos sintomas. E para a prevenção, possivelmente evitar o contato com aves contaminadas e evitar áreas endêmicas, ou tomar muito cuidado com essas áreas. Essas informações segundo a Organização Mundial da Saúde. Por curiosidade, a SARS-CoV-2, ou Covid-19, é uma infecção viral que afeta principalmente o sistema respiratório e foi causada pelo novo vírus. E essa doença pode causar uma tempestade de citocinas, uma resposta inflamatória exagerada que danifica os pulmões e outros órgãos, podendo levar à falência respiratória e na morte. E a transmissão dessa doença ocorre principalmente quando uma pessoa infectada fala muito próximo de outra pessoa, tosse ou espirra.
sendo transmitida pelas cutículas respiratórias. E ainda, segundo a OMS, alguns dos principais sintomas são a febre, tosse seca, falta de ar, perda do paladar e do olfato, e, em casos mais graves, pneumonia e insuficiência respiratória. E na questão de tratamento e prevenção, existem algumas vacinas, mas também podem ser usados alguns antivirais. Mas não posso deixar de falar que esse vídeo tem um cunho informativo e não substitui nenhum exame médico. Então, se você viu algum problema ou acha algo estranho, consulte um médico profissional. Para você que chegou até aqui, não esqueça de conferir o material complementar no comentário fixado e eu tenho uma meta de até o final do ano conseguir 100 mil inscritos, então por favor me ajude a chegar lá. Valeu!